E eu sou muito de conhecer culturas diferentes da minha e adoro viajar, portanto é óbvio que a Índia estaria sempre na minha bucket list e há anos que eu tinha o sonho de ir à Índia. O cinema sempre me influenciou muito e uma coisa que me ficou na cabeça foi um filme que era a Passage to India, onde eu realmente tive a oportunidade de conhecer a Índia pela primeira vez, quanto mais não fosse em cinema. E a Índia, lá está, começou por aí, começou pela curiosidade de conhecer, porque fiquei perfeitamente fascinada com esse filme, e depois também porque muitos amigos foram e me falavam da Índia em termos perfeitamente fantásticos, que tinham adorado. Se eu tivesse ido sozinha, claro que teria receios, mas fui numa viagem organizada pela Abreu, numa viagem de grupo, que para mim também foi uma novidade, porque nunca tinha viajado em grupo e devo dizer que para certos destinos é fantástico, gostei muito. E por isso fui sem medos, sem receios. Viajar com a Abreu Experience para mim fez toda a diferença. Se há sítios onde não é assim tão importante, a Índia realmente eu não teria conseguido conhecer as coisas que conheci se não fosse com uma viagem tão bem organizada como foi com a Abreu Experience. Inclusive, nós, antes de partirmos, eu digo nós porque eu fui numa viagem de grupo e rebentou a guerra no Médio Oriente. E eu pensei, já não vamos, porque toda a nossa escala era feita pelo Dubai. Pensei, pronto, diz adeus à Índia que já não vais. Mas não, curiosamente, ou não, porque isto não teve nada a ver com o acaso, teve a ver com a experiência e teve a ver com realmente as competências que são muito boas. A Abreu conseguiu alterar a rota e a companhia, inclusive a companhia de aviação, e fomos por Paris. Correu tudo bem e aterrámos em Nova Delhi tal como estava previsto. A única coisa que aconteceu foi que perdemos um dia. Mas até nisso a competência da Abreu foi exemplar, porque como perdemos um dia em Delhi, no dia a seguir já estava marcado, nós chegámos à noite, salvo erro, e já estava marcado irmos para Jaipur, mas o nosso guia fantástico conseguiu que nós voltássemos a Delhi para passar o dia em Delhi para não perdermos aquele dia que estava programado. Portanto, até nisso, a Abreu foi impecável na sua organização e no seu guia, António Cruz. Era um sonho conhecer o Taj Mahal e realmente devo dizer que é das coisas mais deslumbrantes que vi na vida e que me vai ficar na memória para sempre. Mas aquilo que mais me tocou verdadeiramente foi Varanasi, foi o Ganges. Todo aquele ambiente, aí sim sente-se muito a espiritualidade daquele povo. Há coisas que chocam muitas pessoas, a mim não me chocou rigorosamente nada. As pessoas dizerem que como é que podem mergulhar naquele rio que está tão sujo. Não me chocou nada, porque ao contrário do que nós pensamos, eles mergulham no rio para se purificarem e isso é lindíssimo. É realmente uma cultura muito diferente, é uma maneira de estar, de viver muito diferente. Eles são muito espirituais e isso agradou-me imenso. Outra coisa que me agradou foi que não vivem, um país que tem tantos turistas, eles não vivem em função do turismo. Eles mantêm as suas raízes, mantêm as suas coisas e os turistas chegam lá e ou gostam ou não gostam, que para eles dá-me ideia que não é muito importante. O que é importante é manterem as suas crenças, manterem a sua maneira de viver. E isso agradou-me imenso, porque senti que não estava a fazer uma viagem turística, mas sim a conhecer a Índia verdadeiramente e a sua essência. Também foi uma experiência diferente e muito bonita ver como aquele povo vive o festival do Holi.
um festival das cores, onde as ruas ficam todas pintadas com aquelas cores maravilhosas. Penso que são 3 dias que eles tiram aqueles pigmentos uns aos outros, eles ficam todos cobertos de cores, é maravilhoso, lindíssimo. Não tivemos que nos preocupar com nada e é nisso que é bom irmos numa viagem destas com uma agência que tem a experiência que tem, porque chegávamos aos sítios, restaurantes marcados, hotéis marcados, os melhores hotéis que ficámos na Índia, tudo impecável, não falhou rigorosamente nada, inclusive lá está, como eu já disse, a ida, que poderia ter sido muito complicada, ou poderíamos até nem ter ido, fomos, não foi nada complicado, fomos. À vinda para cá viemos pelo Dubai, tal como já estava programado, sendo que havia muitos voos que foram cancelados, o próprio Dubai, e o nosso não foi, e então lá viemos, tal qual estava programado, foi realmente uma experiência fantástica que eu estou pronta a repetir. Outra coisa também que eu gostei foi o viajar em grupo, que foi uma experiência nova para mim, nunca tinha viajado em grupo, tinha um bocado de receio. Porquê? Porque sou uma pessoa naturalmente reservada, não sou uma pessoa muito expansiva, que fale assim muito à vontade com pessoas que não conheço, mas realmente o grupo era extraordinário, de uma simpatia, de uma simplicidade, havia pessoas para todas as idades, que há um bocado aquela mania que viajar em grupo é só para as pessoas de idade, de todo, estavam casais jovens, havia pessoas de todas as idades e realmente se eu tivesse ido sozinha não faria esta viagem assim, de maneira nenhuma, ainda bem que há sítios que realmente é bom ir em grupo. O que eu mais valorizei nesta viagem foi, como eu já disse, toda a organização irrepreensível da viagem. Aconselho vivamente toda a gente a consultar a Abreu, o site da Abreu, até onde inclusive podem marcar uma entrevista em FaceTime para expor a viagem que querem fazer, como é que querem fazer, se querem ir a só, se querem ir em grupo, se todos os sítios onde querem visitar, quanto tempo querem ficar, e a Abreu pode aconselhar-vos qual a melhor rota, qual o melhor sítio, qual a melhor maneira de organizar a viagem dos seus sonhos. Portanto, recomendo vivamente que o façam.